Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade a nossos vídeos ligados à questão, de estoque, né? Hoje é o terceiro vídeo. Hoje a gente vai estar falando justamente sobre a importância financeira, né, do estoque. A gente já viu a questão do tipo de estoque, classificação ABC. A gente vai falar nesse vídeo sobre a importância financeira e depois a gente vai estar trabalhando com situações, problemas envolvendo essa questão financeira para a gente ter uma visão ampla, né, sobre a questão financeira que está relacionada aos estoques, né? A gente não pode deixar de atrelar que o estoque ele nada mais é do que justamente recurso que não em forma de dinheiro especificamente, mas é um recurso que ele vai estar lá parado esperando um destino específico para que ele venha a ser útil, né? Então é o risco que você tem justamente quando você utiliza um estoque elevado, que é justamente você estar trazendo para a empresa uma possibilidade de não utilizar aquele estoque ali e ele ficar parado, né? Você diz, poxa, mas isso é possível, ter um estoque e ele ficar parado, ou seja, não ter uso efetivo? Acontece, é muito comum acontecer isso, né? Infelizmente é muito comum acontecer isso, muitas vezes se tem medo de faltar um determinado elemento. Mesmo você trabalhando com programação, enfim, vê aquela importância daquele elemento e acaba comprando aquele elemento e, por fim, pode ser que não venha a utilizar ele, né, ou venha demorar muito a utilizar ele, até pode vir a ter uma depreciação elevada e ele ficar ali parado. Por isso que a gente tem que sempre entender que o objetivo da empresa é a questão do lucro, né? Então, quando a gente está gerindo o setor, trabalhando em um setor da empresa, de uma empresa, a gente tem que entender que qualquer decisão que a gente venha a fazer vai fazer com que ela atinja ou não atinja aquele valor que ela está estabelecendo como meta financeira no que diz respeito ao lucro, né? Então, quando você trabalha em um setor, exemplo, de almoxarifado, ou um setor de armazenamento de estoque, e por acaso aquele estoque ali ele fica defasado, é dinheiro que você está perdendo, né, para a empresa, né, com base no planejamento que ela tinha. Em contrapartida, você diz, poxa, é muito fácil falar, mas quando eu estiver ali na linha de frente e tiver a decisão de comprar ou não comprar um determinado item para deixar ele no estoque, pode ser que eu venha a ficar com medo de ter problema por não ter aquele item e acabar comprando ele, né? Mas o que faz o setor, né, justamente de gestão ligada ao estoque efetivo é justamente a confiabilidade nos processos, né? Então, quando você tem a confiabilidade nos processos, esse medo ele acaba por deixar de existir, consequentemente, por causa da confiabilidade do teu processo. Ou seja, você já tem um mapeamento muito efetivo desses elementos, né? Por isso que o estoque se traduz em números, né? Esses números ligados ao estoque se traduzem em dinheiro, né? Então, ter essa confiabilidade aí é importantíssimo, né? Um detalhe importante, né, aqui frisado, né? Algumas empresas acabam tendo 30%, né, de valores efetivos no que diz respeito a recursos financeiros ligados ao estoque, né? Você diz, poxa, 30% é um valor muito elevado. Mas dependendo do teu tipo de fabricação que você tem um estoque elevado, você acaba ficando de fato com um percentual disparado, né? Ou tende a ficar com um percentual disparado se não tiver cuidado com aquilo que você vai estar produzindo. Por isso que também é importante você ter uma margem, né, de perda ligada ao estoque, né? Já que pode ser que esteja vinculado à cultura da empresa, então também é importante ter já essa margem, né? Obviamente não é ideal, mas é uma possibilidade para se atingir os objetivos com base nessa questão financeira, né? Por quê? Todo esse detalhe ele vai estar ligado justamente à questão da matéria-prima, né? De ter ou não ter para aquela fabricação, né? Seja uma matéria-prima que vai ser trabalhada imediatamente já para o cliente externo, ou uma matéria-prima que vai ter uma produção secundária internamente, né, para atender clientes internos, né, e não gerar gargalos no ciclo produtivo. Então, quando você tem medo de organizar o estoque de forma efetiva, com base em parâmetros,
você tende a aumentar o teu estoque e chegar ali naquela casa dos 30%, dos 30% que a gente comentou, né? Então, o que vai te dar sustentabilidade é justamente ter a confiabilidade nos números ligados ao estoque. Analisar, um exemplo, né, como a gente viu no vídeo passado, ter aquela relação de divisão de estoques do tipo A, B e C, né, daqueles que têm maior importância no que diz respeito a valor agregado, né, aqueles que têm maior saída. Tudo isso vai ser o diferencial para o teu estoque ele ser bem gerido, tá bom? A gente vai estar trabalhando com uma série de vídeos, né, ligados a estoque, esse é o terceiro, e a gente agora vai estar trabalhando com situações, problemas, né, envolvendo cálculo ligado a estoque, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!